Esse projeto ele foi pensado por mim e pela Ana Machado, que é minha irmã, e foi proposto por ela o edital, para um dos editais da Lei Aldir Blanc, que foi lançado pela Secult-For, Secretaria da Cultura de Fortaleza, e a gente obteve êxito na aprovação, né? E eu estou aqui cumprindo com parte da contrapartida do projeto, que nós oferecemos como contrapartida desse projeto, a curadoria dos temas das oficinas e a curadoria dos professores, né? Essa escolha dos professores que ministrariam as oficinas. E eu estou aqui cumprindo com essa obrigação da contrapartida. E gostaria de agradecer, dessa forma, de agradecer à Secult-For, ao Fundo Municipal de Cultura e à Lei Aldir Blanc. Aí, para quem não veio ontem, eu não me apresentei, né? Eu sou Paulo Machado, sou historiadora, sou produtora cultural e desde a minha graduação que eu tenho experiência com museus, fui estagiária do MIS, Museu da Imagem e do Som, foi meu primeiro contato com museus, isso há uns anos atrás, e desde então eu não consegui mais largar esse caminho. Depois passei a escrever projetos e passamos, junto com a Eli e com outros colegas de trabalho, passamos, além de escrever projeto, a fazer exposição, junto com o Valdinho, passamos a fazer projeto tipográfico também, a gente não faz a parte gráfica, mas a gente contribui com a parte mais histórica, de pesquisa e tal. E é isso. Outra coisa que eu queria falar é que, assim, a gente tem falado tanto de Erivaldo, do Valdinho, essa pessoa que está aí por trás das câmeras, me dando esse apoio técnico. Quero dizer que nem perguntei ele se eu deveria falar, mas eu vou falar mesmo, se ele deixar. Que foi o Erivaldo que fez todo o material de divulgação do projeto, que eu achei bem bonito, logo de cara eu achei assim, o material bem bonito, e o Valdinho é que tem feito também os materiais de divulgação dos nossos projetos no Museu do Ceará, no Museu Sacro de Aquiraz, e também faz projetos tipográficos, né, que são o projeto inicial de uma exposição. Junto com a pesquisa e a curadoria, ele vem desenvolvendo esse trabalho, e não é por fazer parte dessa equipe, mas a gente tem um tipógrafo muito bom. Só para registrar, assim. Porque quem é esse Valdinho aí que está só mexendo nesse Meet e gravando os vídeos, né? Ou seja, é essa pessoa que, além de amigo que está me dando esse apoio, é um profissional super competente. E quero agradecer mais uma vez aos professores, quero agradecer aos participantes que têm se feito presente esses dias, e vou apresentar a Eli, né? A Eliane Magalhães, nossa professora de hoje, para a oficina Pesquisa para a Exposição, possui graduação em História pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado acadêmico em História também pela Universidade Estadual do Ceará, com modalidade sanduíche na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É especialista em metodologia do ensino de História, atualmente coordenadora do acervo do Museu da Imagem e do Som do Ceará, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, e tem experiência na área de museus, cultura, história, arte e memória. E passo a palavra para a Eli, para a gente ouvir tudo que ela tem para nos dizer hoje. É tu, Eli. Obrigada, Paula. Gostaria primeiro de agradecer o convite, né, seu, pela parceria de hoje e de sempre. A gente já vem desenvolvendo trabalho juntos há um tempo e tem funcionado bem, né? Acho que isso fortalece esses vínculos
Eu vejo que tem muita gente bacana aqui da área de museus, pessoas com quem a gente vem trabalhando e vem encontrando esses anos todos, e acompanhando as pesquisas, os trabalhos, e sempre torcendo para que as coisas no nosso campo de trabalho fluam, né? A gente tem experiências muito bacanas que a gente já ou participou ou acompanhou dos nossos colegas, e é sempre um prazer. Essa oficina, quando a gente estava conversando sobre ela, quando a Paula me convidou, e é também um resultado, acho que ela vai falar um pouco sobre isso ontem, de experiências que a gente já teve e que a gente viu que havia uma necessidade de havia uma especificidade nesse trabalho. Né? Não há uma bibliografia grande, né? Acho que não é um campo, porque um pesquisador é um pesquisador em qualquer campo que ele esteja atuando, mas a pesquisa para exposição, principalmente nos trabalhos que a gente tem feito, quando a gente recebe, a gente percebe coisas que a gente poderia encurtar, né, as distâncias entre os conteúdos, as informações, quando elas chegam no formato acadêmico, quando elas chegam no formato para exposição, elas vão mostrando as suas especificidades, né? Deixa eu ir passando aqui, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação, que eu vou me organizando melhor o pensamento. Já está ok? Está aparecendo? Está aparecendo ali. Ok, obrigada. Então, quando a gente pensa em pesquisa e voltada, as exposições, elas não acontecem só nos museus, né? Elas acontecem em vários espaços culturais. Mas quando a gente pensa em pesquisa para exposição, a gente pensa logo nessa relação da pesquisa nos e sobre os museus, né? E é um dos temas mais abrangentes que a gente tem nessa área de atuação, porque é uma atividade básica quando você vai formar uma coleção, quando você vai construir algum material didático, quando você vai elaborar algum material de divulgação. Então, essas funções do museu de preservar, pesquisar e difundir conhecimento, ela é fundamentada basicamente na pesquisa. E essa pesquisa ela vai elencar narrativas e discursos, né, vai construir essas narrativas, e a gente vai construindo a pesquisa base, é base para qualquer coleção que vai se montar, né? Então, uma das primeiras coisas assim, a gente responder às perguntas. O que é que a gente está coletando para os nossos museus? O que é que a gente está preservando? Por quê? Né? Que relações esses objetos ou esses temas têm entre si? Como essas coleções dialogam? Como elas dialogam com as pessoas, com o mundo à nossa volta, com temas. Ontem o Anderson falou muito no Museu e Cidadania, essa relação, e essas relações elas não são constituídas do nada, elas são constituídas basicamente a partir de pesquisa, né? São esses conteúdos e essas reflexões que vão dando corpo para esses acervos e esses museus, né? Então, quando a gente pensa estou voltando, pessoal. Quando a gente pensa na pesquisa realizada nos museus, elas têm basicamente duas dimensões, né? As pesquisas de caráter museológico, e a gente tem as pesquisas mais técnicas, né, de documentação de acervo, da formação de coleções. A gente tem as pesquisas disciplinares, né, aquelas pesquisas que são realizadas nos museus, então os conteúdos de história, de sociologia, de arte, ciências, né? Então, todos esses conteúdos que são produzidos a partir dessas coleções. Então, essa fundamentação da pesquisa vai para dentro desses dois campos, que é basicamente onde as reflexões mais teóricas, quando se pensa no tema de pesquisa em museus, elas caminham, né? Então, a gente tem aí... Estou só voltando esse negócio. Por exemplo, pesquisas de público, né? A gente tem muito material bibliográfico que refletem sobre esses processos de pesquisa, sobre programas educativos, metodologias.
as questões ligadas ao atendimento ao pesquisador, publicação, exposições geradas a partir de pesquisas, a formação de conteúdos digitais, que hoje a gente precisa, os museus que têm a sua pesquisa em dia conseguem produzir muito mais conteúdos e estar mais presente, né, no formato digital, nesse período que a gente está mais afastado do público. E as pesquisas ligadas ao acervo, né, quando a gente vai documentar de quem são, a quem pertence o objeto, em que contexto ele está inserido, como é que ele se relaciona com outros objetos. Então, essas pesquisas, elas estão presentes em todas as áreas de atuação no museu. E não há uma formação específica para o profissional que vai trabalhar com a pesquisa para exposições, né? Apesar de que a gente vê que tem especificidades. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, sou basicamente, a minha formação, eu sou uma pesquisadora acadêmica, né? Então, as pesquisas que eu havia realizado até aquele momento eram pesquisas voltadas para as minhas pesquisas pessoais, para os conteúdos ligados a... Deixa só um instantinho aqui. É só um barulhinho que está incomodando. Desculpa. É só um barulhinho que estava me desconcentrando. Então, a formação da atuação na área de museus, na pesquisa para a exposição, ela é mais uma formação no olhar que é muito... E aí eu venho aqui partilhar mais a experiência do que conteúdos teóricos sobre isso, e eu vejo que é muito mais voltado para essa formação do olhar, da prática que o trabalho com a montagem de exposição, a produção, a conversa com curadoria, conversa com artistas, enfim, vai elencando que a gente... São questões que eu estou trazendo mais nesse sentido, né, de como esse meu olhar de pesquisadora para exposições foi sendo constituído. E aí uma das coisas que eu vejo bastante, que faz os trabalhos fluírem melhor, é que quanto mais entendimento você tem do processo de montagem de uma exposição, mais detalhada e mais fluida a pesquisa e completa, né? Por que não dizer? Ela se forma. Porque quando você detém esse olhar, você já começa a olhar para um objeto pensando em como ele seria exposto, como ele se relacionaria com outros objetos, né? Então, e uma coisa que numa pesquisa normal você passaria batido, muitas vezes você tem que retomar, isso aqui, quando você está lá na frente montando a exposição, mas eu encontrei alguma coisa assim lá naquela pesquisa que poderia estar presente nessa exposição, e aí você tem que retomar muitas coisas. Então, esse olhar, quando você tem essa dimensão do processo de montagem como um todo, eu entendo que ele é muito mais... ele contribui muito para esse processo, né, da pesquisa. E aí, assim, sobre esse tema, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, não há uma bibliografia muito extensa, né? Então, o que a gente encontra muito é relato de pesquisas que viraram exposição. Então, fala muito mais da exposição em si do que do processo de pesquisa, de como ele foi constituído. E aí, eu só para ter uma ideia aqui, eu não sei se dá para vocês visualizarem, coloquei no Google uma pesquisa básica sobre pesquisa para exposições. Encontrei 2 trabalhos que tratam sobre o tema, e a maioria são exposições com problemas de pesquisa, vão falando outros temas, assim, vai tratar mais da ausência da pesquisa do que do processo de pesquisa em si, né? Esse segundo texto, a pesquisa no museu e sobre o museu, ele trata algumas reflexões mesmo sobre a pesquisa como um todo, né? Não especifica a pesquisa para o museu, a pesquisa no museu, né? E para o museu. Então, como eu estava falando, a proposta de hoje é que a gente partilhe mais dessas experiências do que faça uma reflexão teórica, né? Eu já vi que eu conheço bastante gente aqui.
eu vou parar um pouquinho antes de falar, eu vou falar um pouquinho sobre mim, e depois eu queria que vocês falassem um pouco, quem já tem alguma experiência com montagem de exposição, com pesquisa, e aí a gente uma fala bem breve para a gente poder dar continuidade. Então, antes de falar dessa trajetória, eu queria conhecer um pouco vocês. Quem puder e quiser se sentir à vontade de falar. Bom, Helene, eu vou falar um pouquinho aqui, então. Bom, eu sou o Anderson, né? Eu acho que é o mesmo, boa parte é o mesmo público de ontem, não é? Enfim. Então, é um tema bem interessante, todos os temas, né, do projeto são muito bons, mas esse tema de pesquisa de exposição é muito necessário, é muito instigante, né, eu diria. Eu já tive algumas experiências com pesquisa de exposição, mas foram muito intuitivas, sabe, Helene? Assim, então, é por isso que eu também me prontifiquei a participar, né, da sua oficina, né, até para ouvir as suas experiências, né, porque tenho acompanhado o trabalho de vocês e sei que vocês estão construindo uma excelente experiência nessa área. Então, tem algum tempo que eu já participei, né, desses processos de pesquisa. Uma vez eu ainda estava na graduação, isso já tem mais de 10 anos, que foi para uma exposição histórica do Salão de Abril, que eu fiz parte da equipe de pesquisa, e de fato, como você falou, né, na época nós tínhamos contato com a curadoria, com o projeto expográfico e tudo, e facilitava muito o nosso trabalho, porque a gente já sabia do que a gente tinha que ir atrás, né, porque às vezes o trabalho do pesquisador também é um trabalho meio braçal, né, além de intelectual, a gente tinha que ir atrás de saber onde é que estavam as obras, a partir do desenho que se fazia da exposição, porque também não adiantava ficar muito no plano teórico, a gente não conseguia o material que era para ser exposto, porque pelo menos na minha experiência, o trabalho do pesquisador também era mediado por isso, né, e a procura desses materiais, né, emprestados de outros acervos, enfim, para serem expostos, e nos ajudava muito já esse contato com a curadoria e com o projeto expográfico, né, na época. E tive outra experiência também no Dragão do Mar, né, com o projeto Comida, que a gente fazia as viagens coletando os materiais, que já era um projeto maior, que dura mais tempo, que já teve várias fases, enfim, também catalogava, né, esse material quando nós chegávamos dessas viagens. Então, aí, como eu disse, não era meio intuitivo, né, porque não tem tanto ali uma receita para esse tipo de trabalho, era mais fazendo mesmo, né, mas foram experiências bem bacanas, assim, sabe, aí eu percebia que era necessário um trabalho de prática, de habilidade mais prática também em relação a isso, aí por isso que eu também me interessei em ouvir, né. Obrigada, Anderson. Por nada. Realmente são experiências muito bacanas. O projeto Comida é um projeto que eu tenho gostaria de conhecer um pouco mais, assim, eu já ouvi várias falas sobre ele, e o que produziu em termos de produção acadêmica e produtos, né, exposição e outros, eu acho que são vários desdobramentos aí, né? Muitos desdobramentos. Mais alguém? Oi. Oi, Ana. Não, assim, eu tive algumas experiências como colaboradora, né? Quando eu fui bolsista do MAUC, né? Então, assim, muitas das exposições aconteciam com os bolsistas, né? Então, eu lembro agora do Mundo do Trabalho, né? Que esteve presente muita gente da história ali, com a professora Adelaide, a galera do MST, entendeu? Realmente, como o Anderson frisou, é realmente um trabalho bem braçal e tudo mais, né? Claro que toda exposição, né, tem uma pesquisa por trás, né? Umas maiores, outras menores, né? Mas, assim, a exposição, né, ela se faz com a pesquisa e muito trabalho, né? Então, eu tive essa experiência, né, dessa exposição, tive experiência também noutra que teve no MAU, que eu tive que deslocar, né, junto com o Pedro Humberto, aí atrás de obras, inclusive, foi a primeira vez que eu fui ao Mini Museu Firmeza, né, atrás de umas obras lá, né, emprestado para o MAUC, etc., né, eu acho que era na exposição das Trigas, enfim, tem essas coisas, né, é isso. Obrigada. Obrigada.
Bacana. Mais alguém? Oiê, Eli. Tudo Eu acho bom? que eu vou falar um pouquinho, tá? Gente, boa tarde, sou Ítalo. Eu vou falar assim de duas experiências, mas muito rápido, porque eu falo pra caramba para não tomar muito tempo. A primeira foi um processo que aconteceu, a Paula lembra muito bem, com certeza, que foi um processo de curadoria colaborativa, né? Junto, um trabalho junto com o Mini Museu Firmeza e o Sobrado Dr. Zé Lourenço. Então, eu acho que a Anastácia estava também nessa ação, né? A Anastácia está aqui junto com a gente. E a gente, né? A gente se dividiu em grupos, né? Para justamente levar, né? Na verdade, não foi levar o mini museu para dentro do Sobrado, né? Mas pensar, né? Uma nova exposição, né? Pegando o acervo do Mini Museu Firmeza e levar para dentro do Sobrado para montar essa nova exposição, né? E, enfim, então teve esse trabalho em grupo, né? Que foi dividido em grupos de trabalho e também como pensar essa exposição, né? Então, a pesquisa também, ela como a Núbia já falou muito bem, e Anderson também, a pesquisa ela é primordial dentro de um processo da montagem de uma exposição, né? Claro que não é um trabalho isolado, né? Tem todos esses atores e atrizes, né? Dentro desse processo. Então, assim, a primeiro trabalho, assim, que eu lembro, onde essa pesquisa ocorreu, né? Foi dentro dessa exposição, né? Gente, agora fugiu o nome da exposição. Se a Paula lembrar, eu não lembro agora. Gente. Não, e eu que escolhi, eu que, de alguma forma, né? Eu que dei o nome, não lembro agora o nome da exposição, gente. Mas, enfim, depois eu vou lembrar. E aí a segunda ação foi justamente ano passado, uma exposição que teve na Galeria Sem Título, né? Que aí essa pesquisa, ela partiu da conversa com os artistas, né? Que é um outro processo também, né? Foi uma exposição de arte contemporânea, né? Então, assim, a partir do diálogo com os artistas, né? E suas obras, né? É que essa pesquisa teve uma extensão, porque tem a pesquisa do artista, né, enquanto poética, e a partir dessa pesquisa dele é que surgiu a pesquisa para a exposição, então já é um outro processo, né? Então já tem outra pesquisa aí, né? São duas pesquisas. E aí foi bem interessante também, né? Porque essa pesquisa, ela parte justamente da fala e da potência dos trabalhos, né? E do processo de cada artista, né? Dentro da exposição. E é isso. Obrigado, tá, Eli? Oi. Ítalo, eu também não estou lembrando o nome da exposição, desculpa. Acho que era alguma coisa, memórias poéticas, alguma coisa nesse sentido. Não sei se a Anastácia que também está aqui, ela participou desse projeto. Não sei se ela lembra, mas é porque, gente, é tanto projeto que eu esqueço os nomes. Mas, assim, esse trabalho foi muito bacana, porque o que era apenas a contrapartida de um projeto, ele virou algo bem grande, assim, porque a gente tinha que fazer uma atividade nesse sentido, de pesquisa, de curadoria, uma coisa pequena mesmo, como contrapartida do projeto, e aí a gente não estava podendo fazer no mínimo Museu Firmeza nesse período, e aí a gente conversou com a Carolina Ruoso, que estava no Sobrado na época, junto com a Natália, e a gente teve essa ideia, né, de fazer uma oficina de uma curadoria colaborativa em que a gente e as pessoas que participaram foi um projeto que muita gente se inscreveu e tal, e era um grupo assim mais ou menos grande e eles a gente mesmo se dividindo a gente participou de todas as etapas, né, as pessoas que se inscreveram, e aí assim eles participaram da pesquisa, participaram da curadoria, participaram da montagem, todo mundo participou de tudo.
E foi muito, muito bacana, muito proveitoso mesmo, assim, porque foi uma releitura do Mini Museu Firmeza. Foi muito, muito bonito. O Ítalo lembrou, acho que é, como era o nome? Deixa eu ver aqui no comentário que ele colocou. Firmezas, Resistências Poéticas, acho que era esse nome mesmo. Eu sei que foi bem bacana, porque teve essa participação, porque às vezes, na NUMAC, a gente às vezes tinha essa participação também, não na pesquisa, mas na montagem, que eu acho muito bacana, porque quando às vezes a gente chega na exposição e a exposição, você às vezes não pensa o percurso que foi até chegar ali naquele produto final, né? E entre eles a pesquisa, que a pesquisa meio que ela encaminha a exposição. Por mais que o curador tenha já uma ideia pré-estabelecida, o expógrafo já saiba mais ou menos o que é que ele quer fazer a partir de uma conversa com o curador, mas a pesquisa ela define muito, né? O que você vai achar, as pessoas com as quais você vai conversar, o tipo de obra ou de objeto que você vai conseguir ter acesso. Isso ajuda muito para a exposição, né, para o produto final. E nem sempre, a gente mesmo, enquanto profissionais de museus, nem sempre a gente, quando entra na exposição, a gente pensa na pesquisa, né? A pesquisa é como se fosse algo que está muito nos bastidores de uma exposição, digamos assim. Então, é isso. Oi, boa tarde, sou a Marta, eu sou do Museu Guild e já há um tempo a gente trabalha com as exposições a pesquisa em si, ela é um produto gerado, a exposição é um produto gerado da pesquisa, né? Nós temos várias experiências colaborativas com os indígenas, com artesãos, com filatelistas, né? A última exposição, penúltima exposição que nós tivemos foi a Origens, foi postado, que foi em conjunto com os filatelistas, né? Que são selos contados a partir da arte rupestre, então é um caminho que a gente sempre tem, todo o processo de planejamento, o tema da curadoria, o pesquisador pode ser um curador ou uma outra pessoa que gera a exposição é gerada dessa pesquisa, desse produto, né, de pesquisa de campo. O Museu Guild não faz só uma exposição científica, ele também faz uma exposição com arte, que é justamente falar dos objetos que estão ali. E, como eu disse agora no último exemplo, também temos a exposição com virtual, né, que teve a exposição falando também sobre arte rupestre, da forma digital, e com os indígenas também participando. Então, essa experiência também com a inclusão, principalmente, né, a parte de inclusão das exposições com acessibilidade, a gente vem trabalhando já desde 2008. Então, eu estou bem curiosa com esse curso, justamente porque a exposição é a minha área, trabalho bastante tempo, né? Então, é isso. A ideia é que a gente troque, né, essas experiências e aprenda juntos. Então, mais alguém gostaria de falar? Tem mais um? Eu tenho, assim, um pequeno exemplo, né? Só eu nunca trabalhei nessa área, essa foi a minha única na verdade, exposição, não foi uma exposição, a gente montou um museu com uma comunidade. Eu sou historiadora, né, sou mestranda em História, e eu fazia parte do CONTE, que talvez a professora conheça, que é um núcleo de estudo sobre memórias e conflitos territoriais, lá da UFC. E a gente estava trabalhando com comunidades que foram impactadas pelos perímetros irrigados. E uma das comunidades foi a comunidade Potiretama, né, que tem várias outras pequenas comunidades ao redor que estavam sendo impactadas pelos perímetros que já tinham passado por perto e estavam numa luta para tentar que um dos perímetros não passasse por dentro da sua comunidade e ela fosse alagada, né, e tivessem que sair de lá. E a gente, pensando em diversas ações, uma das ações foi a construção de um museu comunitário. A gente fez uma casa de semente, fez trilhas ecológicas que tem pinturas rupestres lá, enfim, né, foi mapeando tudo que tinha de importante culturalmente, biologicamente naquela comunidade para fortalecer o projeto de ela não ser impactada. E realmente não foi, assim, né?
os impactos que se tinham já estavam dados, mas outros impactos que estavam sendo ameaçados não foram por conta dessa mobilização popular. E aí o que a gente fez, né, lá foi o museu, tem até no Facebook, assim, dá para vocês verem esse museu, né? É o Museu da Resistência Histórica e Cultural das Comunidades de Potiretama. Foi um museu feito através de inventário participativo, né? A gente juntou a comunidade, fez uma série de ações com, né, pessoas tanto da área da história, da museologia, como da geografia. E através desses inventários participativos, a gente foi mapeando toda a expressão cultural, artística, da culinária, enfim, diversas, assim, dessas comunidades que se tinha na casa e em diferentes igrejas, né, e na casa de moradores. E a gente construiu um museu com um pequeno museu, né, pequenininho, do lado da Casa de Sementes que a gente construiu também, contando um pouco da história de formação de cada uma dessas comunidades que monta o que se chama de Potiretama. É isso, assim, eu não tenho muita base, né, sobre museologia e tal, estou só tentando aprender, tentando fazer vários cursos para aprender, mas essa foi minha primeira experiência e foi muito valiosa, e foi aí que eu vi o quanto eu queria aprender e tentar trabalhar com isso. E com o impacto que ela teve, né, de conseguir que essa comunidade não fosse alagada, eu acho que isso que toca muito a gente, né? Porque eles viram que eles fizeram um museu, eles fizeram uma casa de semente, eles fizeram trilhas ecológicas, e isso fez com que... E a importância disso e grandeza disso fez com que a comunidade não fosse mais impactada ainda, né? Enfim, é isso. Obrigada, Tainara. Mais ninguém? Então, vamos lá, né? Dar continuidade. Então, o Anderson falou lá, acho que mais algumas pessoas falaram também nesse sentido, da intuição, né? Realmente a pesquisa, ela vai muito é uma prática muito intuitiva, e acaba que a gente vai construindo caminhos também nessa pesquisa, né? Ao conhecer um acervo, você acaba se deparando com questões que tocam em outras pesquisas que você já fez, ou você está fazendo uma pesquisa e encontra uma coisa mais interessante que você quer explorar um pouco depois. Então, a nossa intuição vai nos levando e a gente vai construindo esses caminhos. E eu tive muita sorte, comecei junto com a Paula na área de... Vão quantos anos? 2006. A gente começou como estagiária, eu acho que foi tanto para ela quanto para mim, foi a primeira experiência como na área de museus, e eu considero uma sorte ter tido contato dessa primeira vez com um acervo muito diverso, que deu uma possibilidade de trabalhar não apenas com objetos, mas com temas muito diferentes, com tipologias muito diferentes. Então, o Museu da Imagem e do Som, já pela sua tipologia, ele é um universo muito amplo, né? E aí, uma das coisas que eu lembro que a gente fazia muito, apesar do trabalho braçal, que também é parte do trabalho do pesquisador, e aí eu acho que a gente acaba, quando vai se envolvendo em outros processos, deixa um pouco de fazer esse trabalho braçal, mas é ele que dá, que desperta muito esses sentidos, né, a gente observar e ter contato. Essa foto que está no slide, ela é muito de como é divertido, né, essas descobertas, e aquela situação de você querer compartilhar com outras pessoas aquilo que você está vendo, você está tocando. Né, a gente meio que se divertia muito, tanto ouvindo música, quanto vendo capas de disco bem cafonas, ou bem divertidas, ou raras, ou vendo fotografias, como as coisas mudaram. Então, eu acho que nós que trabalhamos em museus temos muito esse anseio de querer que outras pessoas vejam o que a gente está vendo, né? E aí acaba, nesse processo, a gente vai estabelecendo conexões com outros temas, com outras coisas. Então, a minha trajetória, que começa no Museu da Imagem e do Som, ela passa pela pesquisa acadêmica, né? A gente tem aí a pesquisa para monografia, para especialização, a dissertação de mestrado, que deram também bases
e aí não é esse o intuito da oficina de formar um pesquisador, né? Mas é muito no intuito de que aquelas pessoas que estão trabalhando diretamente, fazendo o trabalho braçal, muitas vezes não têm a dimensão do todo, né? Que a gente, como já tem uma trajetória, os cabelos brancos não são tão inocentes assim, já tem um tempinho dentro dos museus, eu já tive a oportunidade de participar de vários processos dentro do museu, desde a parte de conservação, a parte de documentação, atendimento a pesquisadores é uma coisa que a gente aprende muito, atendendo às pesquisas de outras pessoas, né? Lá no Museu da Imagem do Som, a gente atende muito pesquisador, então são temas e questões, às vezes, muito diversas, você vê as conexões que as outras pessoas fazem. A possibilidade de trabalhar no educativo, que aí você tem que estabelecer essa mediação entre as obras e o público. E projetos de pesquisa também foram... Eu tive a oportunidade de participar de 3 projetos de pesquisa que me deram vamos dizer, muitos instrumentos para trabalhar, né? A questão de apropriação de conceitos também, eu acho que é uma coisa bem importante. E aí você começa a formar esse olhar sobre conteúdos. E assim, a gente diz, nunca tive experiência, mas o trabalho na montagem de uma exposição, ele acaba que forma também para essa pesquisa, porque você vê o que é necessário, que aquela imagem não está com a qualidade tão boa, que aquela pessoa que detém determinada imagem não vai, precisa de de documentar esse processo de cessão para as instituições, né? E o trabalho do pesquisador é bem esse mesmo, braçal, de ir dentro dos acervos, de ir atrás dos detentores de objetos, de obras, de documentar isso, de conversar com a curadoria, e já pensando se isso está viável, se está muito deteriorado para uma exposição, se precisa de um restauro. Enfim, esse olhar, essa sensibilidade, às vezes a gente começa, não pela pesquisa em si, mas começando em outras áreas de trabalho no museu, você começa a ter noção do que você precisa em termos de informação, em termos de condições desses objetos, dessas obras para irem para compor uma exposição. Então, o trabalho de produção cultural, ele também é muito isso. Muitas vezes, como produção, você tem que refazer muitos percursos, né? De retomar algum objeto que na hora que foi para montagem, não veio com as medidas corretas, né? E aí você tem que rebolar para que aquele objeto seja incorporado, né? Então, acaba interferindo nos outros processos, o trabalho de pesquisa. Mais um aqui. Então, como eu falei antes, essa oficina ela é muito no intuito de trocar essas experiências, né? De compartilhar com vocês e ouvir o que vocês têm também dessas experiências de vocês. E aí, uma das situações mais recorrentes das pesquisas voltadas para a exposição é que nem sempre os acervos são da instituição ou do espaço que está recebendo essa exposição, né? Então, as informações muitas vezes não estão organizadas, né? Os acervos não têm documentação de o que quem está em determinada foto, de quem é determinada obra. Muitas vezes você encontra as coisas muito desorganizadas. Então, também o tal do trabalho braçal, né, do pesquisador. E mesmo quando essas informações estão nas instituições de guardas, algumas não estão documentadas ou tem informações que precisam ser complementadas, né? Então, e tem ainda a situação de que quando elas estão documentadas, né, estão organizadas, bonitinhas, com sua documentação em dia, ela não tem uma conexão para o tema que você vai trabalhar em determinada exposição. Então, se você vai trabalhar, vocês, por exemplo, nessa exposição sobre estrigas, eu imagino que teve que construir esse recorte narrativo.
E aí você vai atrás de objetos que contem a sua história, né? E aí já tinha uma curadoria, já tinha uma ideia do que se pretendia também. E aí você, tendo um acervo organizado, mas aí você não tem necessariamente essas conexões entre eles. Né? Que você pode, por exemplo, eu lembrei ontem que quando o Anderson estava falando dos mundos do trabalho, ele pesquisou a casa de Raimundo Sela, lembrei do trabalho do Raimundo Sela sobre acho que o Delano fala sobre isso, né, sobre a representação dos trabalhadores nas obras do Raimundo Sela. Então, se você tem essas informações para construir, digamos, você vai montar uma exposição, você pode usar uma obra de arte dessa para a exposição que o Anderson propôs ontem, né, do Museu do Trabalho, né, então, às vezes não está um item de uma coleção, dialoga dentro daquela coleção, mas ele também tem relação com outros temas, né, e é esse olhar, essa sensibilidade para perceber que há conexão entre esses objetos, entre esses temas, né. E aí, uma das coisas que a gente, como é uma oficina voltada para os profissionais, muitos desses profissionais autônomos que vão receber por essa pesquisa, uma das coisas que eu já fiz é pagar para trabalhar, né? E aí a gente vai aprendendo com as experiências, né? E isso acontece muito porque a gente não se planeja, né? Então, esse planejamento da pesquisa e já prevendo situações, a gente consegue otimizar muito essas visitas, né? Então, a gente não sabe muitas vezes, eu acho que é uma dificuldade de quem trabalha com cultura, dar não vou dizer dar um valor, não, mas vamos dizer, planejar e colocar em custos os seus trabalhos. E aí eu fico pensando no trabalho do pesquisador, que muitas vezes a gente visita, aí tem que voltar, então vai gastar com deslocamento, vai gastar com comunicação, vai gastar com uma imagem que não ficou boa, você tem que voltar e refazer. E tudo isso é tempo que você vai gastar, como dizia a minha mãe, é sola de sapato, né? E aí, esses custos, eles podem ser minimizados se você tem um planejamento dessas ações. E, principalmente, que é muito chato, o retrabalho. Tanto o que você faz, quanto o retrabalho quando a outra pessoa tem que fazer por você. E aí eu falo como produção das vezes que já tive que refazer trabalhos. Né? Então, uma dos tópicos, né, para a gente pensar quando vai se planejar, e aí a gente já vem para uma parte mais prática e talvez um tema assim mais que me tocou em vários momentos, né? Definidos temas e recortes, você começar a fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Esse tema e recorte, e aí a gente vai falar mais à frente, há várias situações de pesquisa. Então, você pode receber um tema pronto, acho que o Anderson falou um pouco, o Ítalo também, a Paula, Núbia. Quando você recebe uma demanda, então, olha, vamos fazer um trabalho sobre, sei lá, vou usar o exemplo que vocês deram, o Mini Museu Firmeza. Então, eu já tenho um tema que o recorte vai ser as poéticas, eu acho que era isso, as resistências, né? Poéticas e resistências. Então, eu já tenho eu não sei se o processo foi, o tema veio antes da pesquisa que deu o tema, mas aí são dois caminhos possíveis no trabalho de pesquisador. Ou você recebe um tema pronto, ou a pesquisa, quando não há um acervo constituído, ou quando há um acervo, mas não há uma narrativa sobre ele, ou alguma narrativa, um discurso que você quer construir dentro dessa linguagem que é a exposição, né? Então, há essas situações, eu já vou compartilhar algumas das situações de diferentes perspectivas. Um tema que me foi dado, um tema que a gente teve que fazer e de uma pesquisa pronta. Então, partindo desse ponto, você já tem o tema,
é uma pesquisa bibliográfica, né? Você vai saber quem falou, o que falou, né? Quem escreveu, quem já pesquisou. E nessas pesquisas você encontra muita coisa, né? Desde imagens, a referências, textos, entrevistas, né? Você pode encontrar muita coisa já a partir que lhe ajuda muito a planejar os seus passos, né? De mergulho nos acervos, né? Então, definir os possíveis locais de pesquisa, né? E aí você já agenda e vai mapeando os possíveis detentores de acervos que também podem ser visitados, e os possíveis entrevistados, né? Que podem contribuir. E às vezes essas entrevistas elas não servem apenas para serem colocadas na exposição, mas elas dão muitos caminhos para a pesquisa, né? E aí a gente que tem trabalhos como pesquisador nas nossas pesquisas acadêmicas, a gente já partilha muito, né, desses processos, de como essas conversas contribuem, às vezes não imediatamente, mas depois, quando você está organizando suas ideias, você identifica nessas conversas muitas contribuições. Desse trabalho também, eu acho que os levantamentos de custos, né? Se você vai ter que viajar para uma outra cidade, ou se você vai ter que passar um dia fora de casa, vai ter que se alimentar, o que você vai gastar de internet, de celular, ligando para as outras pessoas. Você precisa com cópias, áudios, vídeos, digitalização de imagens, documentos, né? Muitos acervos, muitos bancos de dados que são pagos, né? O acesso. Então, isso já tem que estar acertado, se esses custos vão por conta do contratante, ou se você vai ter que prever isso dentro quando você pensa a sua pesquisa, né? Eu acho que para a gente não ir desavisado, né? Porque às vezes a gente... E aí o trabalho, né? O seu trabalho como pesquisador também. Porque às vezes o valor do seu trabalho acaba tendo que bancar todos esses custos e você acaba não tendo... se paga para trabalhar, né? E aí, alguns instrumentos, né, os equipamentos de pesquisa que eu acho que a gente tem que ter. Hoje, um bom celular, ele pode ser um gravador, uma boa câmera fotográfica, você pode fazer qualidade em áudio e vídeo, né, imagens com qualidade de áudio e vídeo. Mas é bom se certificar se essa qualidade ela é para impressão, né? Porque muitas vezes as imagens que você vai fotografar, você está só documentando, mas muitas coisas acabam indo compor a exposição. Então, um documento, uma fotografia que você não pode deslocar do espaço de origem e que pode fotografar, às vezes, se você tem um bom equipamento, ele vai lhe ajudar nesse processo. E se você já é munido disso já agenda, já vai preparado para esse trabalho braçal, digamos assim, você não tem um retrabalho a não ser aqueles também tem casos que você encontra detentores que têm muita dificuldade ou que você precisa ir aos poucos, conversando para poder acessar esses acervos, né? Mas muitas coisas você já resolve numa primeira visita, numa única visita, né? Então, principalmente quando é de tratamento com acervo. Entrevistas é bom a gente construir uma relação com as pessoas, porque muitas informações elas são dadas quando se estabelece uma confiança entre o pesquisador e o entrevistado, né? Então, mas às vezes você vai só consultar um acervo, e aí eu sei que a gente que é pesquisador não pode, como eu disse, não pode ver um mofinho que já quer alimentar a rinite, né? Mas não precisamos também ter tanto retrabalho, né? E aí a gente tem os cuidados, né? Com EPIs, luvas, máscaras, jalecos, o que for necessário, dependendo do acervo, né? E as anotações, lembrando sempre das questões de conservação, né, do acervo. Muitas vezes também você não pode entrar com muitas dessas coisas. Eu acho que é muito de negociação mesmo, de conversa com esses detentores, com as regras de cada instituição que você vai pesquisar, né? Se pode pesquisar, se pode copiar, mas
Na maioria das vezes, essas exposições, como são acervos que estão, principalmente com particulares, né, para as instituições a gente acaba tendo alguém que vai acompanhar, mas muitas vezes você vai por sua conta, né? E aí é esse cuidado, né? E de fazer o menor dano para os objetos, né? Que você vai pesquisar. Principalmente mapeando estado de conservação, que é viável ou não. Outra coisa que a gente vai desenvolver é um diário de pesquisa, né? A gente vai, muitas vezes, conversando, às vezes a gente não lembra nem o nome dar uma cutucadinha, nem o nome da exposição que a gente trabalhou, né? Mas, e a gente acaba perdendo muitas coisas se a gente deixa por conta da nossa memória, né? Então, esse diário de pesquisa, as impressões, né? Eu conversei com a fulana e eu senti que ela não tem muita disponibilidade de ceder determinado objeto, determinada imagem, ela... Talvez a pessoa não fala com a cunhada, não fala com a sogra do outro, enfim, essas relações de parentesco que você também tem que estar atento. E aí, às vezes, para você não criar uma barreira desnecessária, né? Porque às vezes, com essas impressões e sabendo dessas condições de acesso, e também, assim, muitas vezes o pesquisador faz o trabalho e não é ele que vai fazer o processo de digitalização, enfim. E aí, você precisa também deixar claras as condições de acesso, né? Se precisa de um termo de solicitação de acesso para pesquisa, se tem horários que não são possíveis, enfim, ou a pessoa tem um custo sobre isso, então organizar essas informações sobre a sua pesquisa é importante porque às vezes isso não entra no relatório, e aí quando vai se executar uma exposição, você se depara com questões que poderiam ter sido resolvidas se tivesse essas informações. E aí uma coisa que facilita muito é ter isso organizado, ter organizados os contatos, né? Organizado uma planilhazinha, os contatos, as instituições, documentações a serem providenciadas, né? Como termos de uso, autorização de uso de imagem, termos de empréstimos, né? Às vezes você encontra todas essas documentações e às vezes são pendências que não dependem de você como pesquisador, e que você tem que repassar, e quanto mais organizado isso chega, melhor. E aí, outro cuidado são em relação à qualidade dessas informações. Pensando nessa qualidade, e a gente às vezes tende a pensar na nossa pesquisa individual, que a fotografia que eu tirei com o celular, ela serve muito para a minha pesquisa. Mas para uma exposição eu vou precisar de uma qualidade maior, uma resolução. E aí a qualidade ela tem a relação. Nem sempre uma boa resolução é uma boa imagem, né? Às vezes uma imagem que está com a resolução de 600 dpi está escura, né? Ou ela não dá para visualizar o documento, não dá para visualizar a imagem, a fotografia que está sendo reproduzida nessa sua cópia, né? Cópia digital. Né? Identificar o estado de conservação, se há direitos de uso, né? Quem é o detentor e onde ela está. Né? Isso é bem importante, porque às vezes você identifica um objeto muito bacana, mas aí você, no meio da pesquisa, no meio daquele volume de informações que você coletou, você não sabe se foi na casa da Dona Maria, na casa do seu Zé, se foi no museu lá no interior, se foi na biblioteca, enfim, essas informações de localização e de detentor e o contato, né? Em relação aos áudios, né, se você vai fazer uma entrevista, tentar menos ruídos, né, menos barulho, se vai fazer uma cópia que tenha qualidade, né, um vídeo que tenha qualidade de reprodução,
E, se possível, e aí também há um custo nisso, transcrever trechos importantes, né, para você, como pesquisador, identifica como relevante para o tema ou para pesquisa. Mais uma vez, também, documentar a seção de direitos e reprodução de uso de imagem. É sempre bom que o entrevistado saiba que isso pode virar um objeto, a fala dele pode compor uma exposição. Ou, se não, né, o ideal é entregar uma transcrição, mas isso acaba gerando um custo, é muito pouco praticado, né, seria o ideal. Mas, às vezes, a pessoa, quando lê a sua fala, acaba, não, eu não teria dito isso, né, eu não autorizo que isso seja reproduzido. Então, é sempre bom que você documente esses processos. Muitas vezes é uma coisa bacana, um conteúdo bacana, mas que não pode ser utilizado numa exposição. Né? Então, deixar muito claro, e isso também ajuda na sua credibilidade como pesquisador. E como é uma rede, a gente acha que vai fazer uma única pesquisa, né? Vai visitar um acervo uma única vez. E aí, se você não tem essa credibilidade como pesquisador, acaba que as portas se fecham, e para um pesquisador uma porta fechada não é uma coisa muito boa, não. Objetos, né, a qualidade pensando não o conteúdo, mas a qualidade da informação para a linguagem dispositiva, né? Então, se você vai entregar, nem sempre o projeto, aliás, nem sempre não, geralmente o projeto expográfico, ele vem depois de conhecer o acervo, né? E o ideal é que a pessoa que vai fazer o trabalho, eu aprendi muito isso trabalhando com o Valdinho, o Erivaldo, é que na hora de você montar um projeto, você precisa dessas medidas, né? Essas são imagens, uma pesquisa que eu fiz no canto, né, dos ingressos para o Cine Beija-Flor, do Cego Aderaldo, né? Então, essas medidas, né, direitinho, se é um objeto que pode ser pendurado, se é um objeto que não pode, se é pesado, se é leve, né? Então, essa descrição dos objetos e principalmente medida, né? E uma imagem para você ter uma noção do que é e do estado de conservação. E, mais uma vez, o detentor e a localização desses objetos, né? Se você vai coletar trechos, né, de livros, se vai usar uma letra de música, um poema, né? Sempre transcrever na íntegra, né? O ideal seria, e selecionar os trechos, né? Então, às vezes não é a sua seleção que o curador vai escolher, mas você pode apontar, olha, aqui ele fala sobre isso, que tem um objeto lá que pode dialogar bem com essa questão, né? Então, essas relações entre os objetos e os seus conteúdos, né, já podem ser apontadas na pesquisa. E acaba que esse contato, esse trabalho braçal, ele é um privilégio, porque você tem acesso a informações que não são tangíveis para quem vai ver só a foto, né? Não tem essa experiência. A experiência de tocar um objeto, ela é muito rica, no sentido de que e quanto mais você consegue traduzir isso na sua pesquisa, melhor, né? Eu estou falando muito rápido, estou falando demais, vocês querem perguntar alguma coisa? Então, sigamos. Então, cuidados, né? Já falei dos cuidados com o acervo, que o ideal você usar sempre EPIs não só para se proteger, mas proteger o acervo. E às vezes você vai se deparar com imagens como essa, né? Já um pouco desgastada. Quando você vai fotografar, também ter cuidado para não danificar, saber se é possível fotografar essa imagem, se há um scanner, se é possível. E ter esse cuidado nas boas condições de luz, né? E a posição também que esse objeto vai ser fotografado, né? Às vezes, livros, algumas vezes vai fotografar, fica um pouco torto, né? Não estou falando para você ir lá e
e organizar, mas ver uma melhor forma de que entre a qualidade da imagem e o menor dano ao objeto, né? E aí a gente tem, acho que arquivo público, tem algumas gambiarras também que você faz, você pode fotografar jornais, você pode fotografar objetos maiores, né, documentos maiores, sem machucar, como um scanner faz. O scanner ele é muito bom pela qualidade, mas tem que ter o cuidado se é possível por conta do dano que você faz, às vezes, abrir um livro para tirar xerox. Então, como eu falei, né, essa questão do retrabalho. Então, sempre usar o melhor equipamento, até para não ter que manusear esse objeto que já é sensível mais de uma vez, né? Às vezes você não faz, não é legal, né? Você ficar indo e voltando, mexendo no objeto. Você faz um bom trabalho. E aí, o agendamento, essa negociação com o detentor, né? Para ver a melhor forma de coleta, né? Dessas informações. E aí tem outro aspecto dessa qualidade da informação, que são as informações subjetivas, né, as informações de contexto. Né? Então, muitas vezes você vê um objeto isolado e ele não lhe diz muito, mas quando você coloca ele dentro de um contexto, ele acaba trazendo algumas questões que podem ser exploradas, né? Essas duas imagens, elas são da coleção de anjos do Museu Sacro São José de Ribamar, a coleção que a gente fez uma exposição e tem alguns dados, né, que a pesquisa nos traz, né? Então, esses conceitos e temas, uma bibliografia de apoio acaba lhe ajudando a construir essas relações de contexto, né? Então, a gente vê uma imagem de um anjo ricamente vestido, né? Acho que é São Miguel, se eu não me engano. E um anjinho que tem traços mais andinos, né? E a ideia de anjo como que é uma ideia de... Eu vou falar um pouco mais sobre essa exposição daqui a pouco, mas de como essas representações... Os anjos são representados a partir de diversas etnias, a partir de diversas realidades sociais, e contextos diferentes, né? Então, você estabelecer essas conexões entre os objetos acaba que também é um processo da pesquisa e que deve ser levado em conta quando se tem essa qualidade de informação. Então, assim, deixa eu olhar como é que está meu tempo. Acho que está tranquilo. Essas relações entre os profissionais, como eu já tinha falado anteriormente, da pesquisa, da curadoria e da expografia, né? Que às vezes você sabendo o formato final ou a ideia final facilita o trabalho, né? Da pesquisa, porque você já sabe, é muito mais fácil você direcionar onde você vai pesquisar, que objetos são interessantes para a exposição. E aí a gente tem uma pesquisa, digamos, por encomenda, né? Vou falar um pouco sobre a exposição do Cego Aderaldo, que foi uma desse tipo. Uma pesquisa dentro da pesquisa, né? Aquela pesquisa que já é um trabalho, uma pesquisa já pronta, mas que não está na linguagem das exposições. E aí, para você transformar nessa linguagem, você também precisa levantar dados, né, de objetos, de imagens, né, outras relações que tenham relação com ela, para construir essa narrativa. Acho que é bem aquela coisa do livro e do filme, né, quando a gente vê um filme no cinema e querer que o filme seja igual ao livro, sendo que são linguagens diferentes, que requerem tratamentos diferentes. É muito o que eu vejo uma relação próxima com a exposição, a pesquisa para a exposição e a pesquisa acadêmica, digamos assim, né? Quando você transforma na linguagem expositiva, ela requer outros dados, outras informações.
E esses trabalhos coletivos, né? A gente vê que já foi citado aqui a experiência do museu, já tem, eu acho que no Sobrado também teve outra experiência colaborativa, não lembro agora, mas foi um trabalho bem bacana, não lembro o título da exposição, né? Eu lembro que na época a Natália Maranhão estava lá, fez um trabalho bacana. E eu já vi trabalhos assim em outros museus, né? E essa integração, ela e aí não é integração somente para até a montagem da exposição, né? É todo o processo, inclusive com o educativo, né? Porque se você tem já na pesquisa objetos que facilitam essa mediação, né? Você já vê, isso aqui é um objeto que pode ser tocado, né? Que pode, então já a questão de acessibilidade. Então, se a equipe toda está trabalhando junta, acaba que flui, né? As coisas vão fluindo. Então, eu vou compartilhar aqui. Antes disso, deixa eu perguntar novamente. Tudo ok? Eu posso partir para esse ponto? Eu vou compartilhar essas 3 experiências. Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Eu já participei não apenas como pesquisadora, mas como na produção de várias coisas, às vezes só como pesquisadora, né? Às vezes foram trabalhos que comecei assim. E tem trabalhos que você tem aquele orgulho de ter participado, né? São coisas assim que bom que eu fiz parte disso. E uma das primeiras pesquisas para a exposição que eu fiz foi essa para o Memorial do Cegado Heraldo. Era um trabalho que iria compor na época de 2010, se não me engano, lá em Quixadá. Esse trabalho ele não chegou a ser executado, né? A gente chegou até a ver o projeto fotográfico, mas a casa ainda não estava pronta. Acho que só recentemente o Memorial Cegado Heraldo foi, acho que é Casa de Cegado Heraldo, se não me engano, agora Casa de Saberes, uma coisa assim. Recentemente ele foi aberto ao público e não foi como um memorial do Cegado Heraldo, né? Mas como uma casa de cultura, se eu não me engano. Mas na época o projeto era que fosse aberto com uma exposição. E aí a Manuelina me convidou para fazer a pesquisa. Ela não estava aqui em Fortaleza, tinha sido convidada para fazer a curadoria, e aí me convidou para fazer a pesquisa, e aí era uma pesquisa bacana, porque era do zero, assim, não tinha, do zero no sentido de que não tinha um acervo formado, não tinha uma pesquisa consolidada, e aí a gente teve que partir do zero. Quem é o Cegado Heraldo, o que existe em termos de conteúdo sobre ele, né? A outra exposição, e aí assim, como eu falei antes, né, esses processos de trabalho que são diferentes relações entre pesquisadores, mas diferentes processos de pesquisa, e que dão resultados diferentes também, em termos de produto relatório. A exposição Sertão das Rabecas, recentemente, 2008, se eu não me engano, agora fugiu, está aqui no material, ela foi realizada no Museu do Ceará, a partir de uma pesquisa do professor Gilmar de Carvalho, pesquisa extensa, linda, mas que não estava na linguagem expositiva. Então, foi um trabalho muito bacana, tanto da relação da gente como produção, que com a pesquisa dele, com o trabalho de curadoria, como pesquisador, para a exposição, né? E é um dos resultados que eu tenho muita felicidade de ter feito parte. E a exposição Asa de Anjo, que também era uma coleção já instituída, não tinha pesquisa sobre ela, é um acervo já catalogado, lá é a coleção toda do Museu Sacro São José de Ribamar, e o desafio dessa exposição era fazer uma exposição que tivesse um conteúdo, que ao mesmo tempo valorizasse o acervo, e é uma exposição polêmica, porque era uma coleção
meio que relegada a... Ah, é anjo, né? Não tinha tanto apelo, digamos assim. Não sei se a palavra apelo seria... Não tinham tantos interesses. Mas foi um desafio que nos foi colocado, e aí a gente participou não só do processo de pesquisa, como a curadoria, e processo de expografia também, que a gente construiu coletivamente, né? Vou falar um pouquinho e como cada uma deu resultados diferentes e foram processos diferentes de pesquisa, caminhos diferentes, né? Então, a partir do momento que eu estou fazer, né, morrendo de medo de fazer uma pesquisa, eu nunca tinha feito uma pesquisa profissional, nunca tinha sido contratada como uma pesquisadora para uma exposição, né? As pesquisas até então tinham sido em outras áreas. E aí, essa pesquisa do Cego Aderaldo, ela me... E eu já tinha tido experiências com montagem de exposição, então isso também me ajudou no levantamento do que eu gostaria de pesquisar. Então, precisei viajar para Quixadá, que era onde a maior parte da vida do Cego Aderaldo, ele vivia a maior parte da vida dele, e é onde havia grande parte do acervo e das pessoas que tinham contato com ele. Então, a pesquisa começou por lá. Mas antes de ir, passei pela biblioteca pública para fazer um levantamento bibliográfico, né, de o que tinha escrito, o que tinha de pesquisa sobre ele, né? E aí tinha alguns livros publicações da UFC, né, eu sou o Cego Aderaldo, tinha outros livros mais teóricos, mas muita informação repetida, né? Então, o que é interessante dessa experiência é que, como não havia um acervo constituído, a curadoria não tinha uma ideia do que seria o resultado do projeto. Então, a pesquisa é que iria nortear essa exposição, o processo de curadoria, né? Não no sentido de dar caminhos, mas no sentido de dar elementos para que essas informações, esses percursos fossem construídos. E aí, na visita lá em Quixadá, a gente teve contato com a família, né, parte da família do Cego Aderaldo, das instituições, principalmente, a gente começou pelas instituições, aí tinha a FECLES, que tinha também na biblioteca algumas monografias, né, trabalhos que foram feitos, o Museu de Quixadá tinha pouca coisa, mas tinha alguma coisa, e é mais aquele início lá do projeto, das questões que a gente colocou do planejamento, essa aqui foi muito intuitiva mesmo, assim, no sentido de que você ia vou na biblioteca, ou vou no museu, me indicam que quem tem algum acervo sobre ele é o fulano de tal, então era mais esse processo mesmo, não dava para ler, ei, você tem alguma coisa sobre o Cego Aderaldo? Não era tanto assim, não, era muito de bater perna mesmo e adentrar os arquivos, né? Opa, voltando. Então, a primeira atividade é mapear esses objetos, né, identificar quem eram os atores, né, as entrevistas ajudaram muito, então, a localizar a nora do Cego, na verdade, ele não tinha os ativos, e um dos últimos filhos, a esposa dele era detentora do acervo, da maior parte do acervo do Cego Aderaldo, né? Então, esses caminhos, né, foram sendo levando até se organizando esses dados. E foi uma pesquisa que também teve muita ida e volta, né, de aparecer lacuna. Mas onde é que está esse objeto? Mas quem é que tem isso? Mas onde é que essa imagem que está no livro tal, ela pode ser encontrada? Então, algumas coisas, elas foram sanadas, né, dessas lacunas foram sanadas a partir das minhas anotações de pesquisa, né? Eu não tive contato com essa imagem, mas na entrevista com o fulano de tal, ele me disse que esse objeto estava com a outra pessoa, enfim.
e muita coisa de retorno mesmo às atividades, né? Principalmente a nora dele morava em Fortaleza, então eu tive que vir aqui, ela morava aqui, o acervo estava lá, tinha que dependia do dia que ela fosse para Quixadá, para ir com ela, para acessar esse acervo, né? Ela também tinha uma certa resistência de abrir, então ela também não mostrou tudo da primeira vez, foram precisas algumas visitas para identificar todo o acervo. Algumas imagens, e aí, assim, quando você começa a pesquisar fotografias, você começa a ter ideia de objetos também, né? Então, eu acho que é isso que dá caminhos também, no caso da pesquisa para a exposição, né? As fotografias nos dizem, por exemplo, da roupa que ele usualmente usava, da bengala, né? Ele tinha várias bengalas, dos óculos, né? O projetor que ele ganhou do... fugiu agora o nome... Mas as relações também, né, foi a partir dessas fotografias que estavam numa monografia lá não estava numa monografia, estava no Museu Sobral, não lembro agora. Enfim, não foi, a fotografia não foi o caminho do livro, mas eu identifiquei duas personalidades, dois escritores, né, o Rogaciano Leite e o Leonardo Mota, que eram pessoas que apareciam em várias fotos com ele, e aí eu fui ver que o Leonardo Mota tinha escrito 3 publicações, principalmente, né, as que tratavam do Cego Aderaldo, e as publicações tinham trechos, tinham narrativas sobre a trajetória do Cego Aderaldo, né? Então as fotografias também apontam outros caminhos, né? Aí tem as publicações, o jornal, né, o Banco de Dados do Povo, na época, que falava desde de aparições do Cego Aderaldo em eventos, né, já no final da vida dele já era mais famoso, e até a morte dele, né. E aí, desse processo, eu acho bacana ressaltar 2 coisas. A primeira é que a gente, como pesquisador, acaba virando também colecionador, e de como essas informações e os acervos e os nossos percursos, eles se cruzam, né. Nessa pesquisa sobre o Cego Aderaldo, que foi feita em 2010, eu tive contato lá na Biblioteca Pública, no setor de obras raras, esses livros, né, essas edições do Sertão Alegre, não sei se dá para vocês verem. Deixa eu só minimizar aqui, no slide 24. Sertão Alegre e Cantadores, né? No caso, Sertão Alegre e Cantadores. Esses 2 livros, principalmente, eu fiquei na época encantada com as ilustrações, né? Do Sertão Alegre. Se alguém identificar de quem são, eu dou um doce virtual. É o Demi. Exatamente. Estou escrevendo no doce, Núbia. Me devendo. Então, essas ilustrações me encantaram, e aí eu depois achei no sebo esses livros, fiquei louca, comprei, né? Então, tanto as gravuras, né, como essa edição são ilustrações do Aldemir Martins. E Aldemir Martins, para quem me conhece, é a minha pesquisa de mestrado. Então, quando eu lá pesquisando Aldemir, lembro que em 2010 eu estava pesquisando Cego Aderaldo e encontrei no livro do Leonardo Mota ilustrações do Aldemir Martins. Aí eu vou pesquisar os livros que foram ilustrados pelo Aldemir Martins. E aí eu me deparo com a Dona Guidinha do Poço, também outro item de colecionadora, né? De como a gente vai construindo isso, e às vezes se formando, os acervos vão fazendo sentido, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. É isso que dá parar de... Tá vendo? A pesquisa, ela faz isso também. Ela leva a gente por outros caminhos. A gente às vezes se perde, olha, vai pesquisar uma coisa e se perde em outra, né?
Não sei se vocês já tiveram essa experiência de ficar folheando, entrar dentro de um acervo, ficar folheando uma coisa que não tem nada a ver com as coisas que vocês foram pesquisar originalmente. Voltando. Então, essa pesquisa do Cego Aderaldo também me apontou muito caminho de pesquisa, né? Então, aqui tem algumas formas como eu organizei, né? Então, eu precisava, como não havia um acervo constituído, as pessoas que iam receber essa pesquisa, elas precisavam que essas informações chegassem o mais identificadas possíveis, né? Então, foi feito um arquivo, identificando, numerando as fotos, aqui tem esse primeiro, o drive, né, em que elas estão, que foi, na época, enviado para arquitetos, se eu não me engano, a empresa que faria o projeto tipográfico e montaria a exposição. Então, as fotos estão identificadas, e aqui, com um código, e aqui a descrição do conteúdo, e no lado, né, as informações de quem está na foto, quem detém essa imagem. E um detalhe aqui da identificação do Leonardo Mota, do Cego Aderaldo tocando, né? Um desenho bem bonito, uma fotografia bem bonita. Né? Os objetos que a gente localizou lá em Quixadá, quando finalmente a dona Naí se dispôs a abrir a casa dela. Então, a gente tem aí a palmatória, né, uma cafeteira, um projetor, a cadeira que ele sempre descansava, um violão, o violino não foi localizado, estava de posse de um filho, o violino, não sei se eles chamavam violino, mas era uma rabeca, porque a gente não chegou a ter acesso a esse instrumento, né. Aí o chapéu, os ingressos, né, tinham os carimbozinhos que formavam esses ingressos de quando ele porque ele saía junto com os filhos, não só se apresentando, tocando, mas nas suas cantorias, mas também projetando filmes, né? Que aí ele contando com os slides com o dedo, para ver os frames. E os objetos pessoais dele, né? Aqui uma carta do Leonardo Mota. Eu tinha previsto falar que estava separadinho nesse slide, eu acabei me antecipando de ansiedade de falar sobre os violeiros, os cantadores e o Sertão Alegre, né? Foram 3 publicações ilustradas pelo Aldemir. E a carta, né? Que é muito legal ver essas cartas. Eu já vi em vários acervos, por exemplo, cartas do Pierre Chablot, né? Eu sei que tem uma coleção grande lá no Malk, mas eu já vi em outros acervos, em outras coleções, cartas dele, como circulam essas informações. A Núbia, que está aqui, que gosta muito dessa coisa das cartas, é muito bonito, né, Núbia, esses objetos. E aqui, na época, o projeto, né, de como esses objetos iriam estar em exposição, né, então, era uma vista, né, ainda no formato bem simples, né, acho que é o SketchUp, mas aí já tinha a ideia de onde estariam as vestimentas, né, a cadeira, os textos, os óculos, né, os objetos, os instrumentos, né, a palmatória, junto com os recortes de livros, né, mais adiante aqui as bengalas, né, e eu lembro que nessa parte das bengalas, tinha alguns leitores em braille, de algumas coisas assim, de instrumentos que tinha a ideia de fazer uma instalação que falasse muito previsse a acessibilidade, mas discutisse essa questão da cegueira do Cego Aderaldo, né? Era bem interessante. Os objetos pessoais, né? E textos poéticos também que remetiam a essa relação da arte e da visão, ou da ausência da visão. Então, tinha um áudio com entrevistas, né, alguns objetos, não lembro o que exatamente, e alguma reprodução de fotografia, né, que aí já dava uma ideia também do final dos usos, né.
do projeto. E, infelizmente, essa exposição não... Esse acervo não virou uma exposição, né? Mas eu nem sei em que condições atualmente ele está e quem hoje detém. Já são 10 anos a partir dessa pesquisa. Né? Então, esse foi um processo que era uma pesquisa que não tem um acervo constituído, não tem uma pesquisa, nenhuma reflexão, nenhuma narrativa sobre o tema. Né? Já nessa exposição da Sertão das Rabecas, na verdade é o Sertão das Rabecas, a gente teve o desafio e a gratidão, né, de trabalhar com exposição, com a pesquisa pronta, né? O livro Tirinete, né, que é originado dessa pesquisa, do professor Gilmar de Carvalho, e é uma pesquisa que tinha um mapeamento lindo, com entrevistas, com reflexões, com uma pesquisa bem consistente sobre as rabecas, né? E aí o desafio foi, junto com a curadoria e com a expografia, e aí eu gosto de reforçar isso, a pesquisa, nesse caso, era a pesquisa para a expografia, não é a pesquisa do professor, né? Ele, como curador, que também era o pesquisador do conteúdo, dialogava no sentido de que a gente teve que transformar essa linguagem textual para a linguagem expositiva. Então, a gente foi começar a ver que objetos iriam compor essa exposição, que informações dentro da pesquisa dele iriam dialogar com esses objetos, né? E aí, isso não estava dado, né? Não tinham, aliás, esses dados, eles, quem eram esses rabequeiros, né? Aí a relação com os mestres da cultura, né? Então, foi um trabalho bem interessante. E aí ele tinha uma coleção de rabecas, tem uma coleção de rabecas que entrou na exposição, e a gente pesquisou vários vídeos, né, de várias instituições que já produziram entrevistas ou filmes, enfim, com rabequeiros. Então, a gente foi para visualizar esses vídeos, que eram sobre o tema da pesquisa dele, e para ter mais referências visuais, né? E aí, uma das coisas que apareceram muito eram os instrumentos de trabalho, e sempre aparecia quando falava dos rabequeiros, desse aspecto deles mesmos confeccionarem os seus instrumentos, né? Os tipos de materiais, que eram bem diversos, e que também era perceptível na coleção dele, o professor Gilmar. E uma das coisas que a gente estava lá conversando, discutindo sobre o processo, lá no mini museu, lembra, Paula? E a gente sentou nesse banco lá do Estrigas e da Anice, e ele era muito, muito parecido com muitos que apareciam nos vídeos dos rabequeiros. E a gente viu que aquele objeto tinha que entrar, né? Então, na exposição, ele estava junto com alguns trechos que falavam dessa relação com o ambiente, com a cultura do interior, né? Do hábito deles tocarem em casa, em eventos, das oficinas, né? Também tinha muito esse tipo de banco. É muito artesanal. Então, o banco entrou na exposição até como um espaço cênico, né? Um elemento cênico. E a gente foi também para as lojas, para vendo o que a gente tinha de ferramenta em casa, né? Que também era no sentido, né? E visitando oficinas, né? Para pegar alguns desses instrumentos, trocando. A gente, acho que teve uma plaina, que a gente comprou uma nova e teve que... Porque a gente queria um aspecto mais usado, né? Então, elencando esses objetos, né? E documentando, né? Vocês estão vendo aí essas imagens das rabecas, que a gente tem aí as medidas, né? O tipo de material, né? Dá para visualizar. Então, essas fotografias, elas não eram para serem utilizadas na exposição, mas a documentação da pesquisa, com essas informações.
E aí, dentro dessa pesquisa, a gente viu também, vou correr um pouquinho, para ver se a gente pode conversar mais sobre isso. Tô vendo que faltam 20 minutos. Tô indo muito. A gente começa a falar e vai relaxando, né? Então, dentro desses vídeos, a gente viu que havia muitas informações sobre as partes da rabeca, né? O que é o tampo, os S's, né? Então, haviam trechos que falavam sobre isso também na pesquisa dele e os tipos de materiais. Então, a gente, trabalhando junto com o Valdinho, no projeto tipográfico, e aí a coisa boa de ter um ilustrador trabalhando com a gente é que a gente começa a visualizar algumas coisas, né? E aí, dentro dessa ideia, ele sugeriu, a gente vendo os desenhos que ele foi fazendo para ilustrar as partes da rabeca, que parecia muito com uma sala, né? E era a sala retangular, onde seria montada a exposição do Museu do Ceará. Essa partezinha aqui. Então, a ideia da montagem do projeto expositivo é que a gente entrasse dentro desse universo da rabeca. Né? Foi o tema principal, pensando quem são esses rabequeiros, o que é esse instrumento, que ferramentas são utilizadas para quando se pensa nesse percurso, né? Para construir esse objeto, que partes ele tem e onde esses objetos são usados, né? Então, o percurso foi definido, e aí, a partir desse percurso, dos conteúdos da pesquisa, a gente foi vendo que objetos seriam interessantes comporem esse espaço, né? Então, a ideia, a partir da parte da rabeca, né, se a gente pudesse entrar dentro de uma rabeca, então, o percurso seria esse. Então, a gente tem aqui algumas imagens da exposição, né, os objetos, como eles estavam expostos, lá no fundo, algumas rabecas expostas, as ferramentas utilizadas não só para pintura, mas para confecção, e aí eram coisas bem... eles não são ferramentas sofisticadas, né, são ferramentas adaptadas. Os elementos de festas em que as rabecas estão presentes, né, como os reisados, as festas de boi, né, os forrós, né, no interior, e os instrumentos pelos quais a rabeca sempre é acompanhada, né, então, esses elementos acabaram compondo a exposição. Voltando aqui, espera um pouquinho. Travou. Então, assim, só reforçando lá, a primeira exposição, um acervo que não tinha... Não vou reforçar não, que já foi. Não tinha uma exposição que não tinha um acervo constituído, uma pesquisa que já era constituída, mas que não tinha os objetos, não estava dentro da linguagem da exposição, e a exposição Asa de Anjo, que estava... que foi um processo conjunto, né, e meio que caminhou junto, pesquisa, curadoria e montagem de exposição, né, desde dos elementos gráficos e dos objetos, né? Então a exposição, os objetos inicialmente eram assim muito caóticos mesmo, né? Uma diversidade gigantesca de anjos, para a gente construir uma coesão entre esses objetos foi um desafio, né? Então a partir do conceito de anjos, de como eles eram representados socialmente, né? E aí a gente tem a literatura, a arte, né? Os adornos, a questão do sincretismo religioso, até a descrição da hierarquia dos anjos, a gente foi caminhando junto, né? Nesse cantinho aqui a gente tem os missais, né? Deixa eu ver se tem um detalhe aqui. Não salvou. Deixa eu pegar as imagens. Rapidinho. Enfim, esse último projeto
Essa última exposição, as imagens não ficaram no PowerPoint, infelizmente. Mas, basicamente, é isso. Foi uma exposição que a gente trabalhou pensando os elementos gráficos, né, das representações de como eles estão nos objetos, nos itens litúrgicos, né, que relação tinha com outros objetos eu sabe que não eram dessa coleção, que outros objetos de fora, como algumas réplicas de livros que a gente trouxe do Alcorão, da Bíblia, do Inferno de Dante, não, enfim, de vários aspectos que a gente trouxe para a exposição. E, como faltam, cadê aqui? Eu queria ouvir vocês, para a gente poder fazer um desafio. Acho que será que ainda dá tempo, Paula? Eu queria que a gente pensasse aqui coletivamente mesmo, de um processo de pesquisa, né? Eu acho que não dá mais tempo fazer isso, dá? Tempo ali, fazer rapidinho, acho que dá. Dá? Passar uns minutinhos, uns 5 minutinhos, sem problema não. Tá bom. Então, assim, a ideia era que a gente pensasse, por exemplo, quem já fez algum processo de exposição, ou definir um tema e já pensar o que eu vou precisar, que objetos poderiam compor essa exposição, onde eu vou pesquisar e que conceitos eu posso trabalhar nessa exposição, como é que eu vou articular com outros espaços. Então, como são 13h45, faltam 15 minutos, né? Eu vou ser bem menos generosa do que o Anderson, porque é uma coisa bem rápida para vocês pensarem, bem no susto. E vou dar 7 minutos para vocês pensarem em algum tema. E aí a gente volta. Pode ser? Pode ali, como disse, quem cala consente, né? Ninguém Pode ser, tá ótimo. Tá bom, Wolf. Porque também dá uma agonia, né? Vai ficar no Google Meet, às vezes aí vai ficar a gente não vê a cara do povo. Acho que foi, né? Eu sou igual o burro do Shrek. Já está pronto? Já estamos chegando? Alguém conseguiu concluir? Eliane, eu vou compartilhar um pouco aqui do que eu pensei, né? Não é muita coisa, não está tão sistematizado assim, mas eu vou compartilhar. Eu dei uma de sabido, eu aproveitei do que eu trouxe ontem, né? Da coisa lá do meu trabalho. Porque realmente é um tema que para mim é instigante, né? Essa coisa do trabalho, enfim. Eu acredito que é necessário, né? É urgente, né? Devido a essas reformas atuais que dão cabimento, inclusive, né? Para um afrouxamento da legislação que diz respeito, né? Ao trabalho análogo à escravidão, enfim. Dentre, né, os temas, né, os eixos temáticos que eu até havia comentado ontem, para uma pesquisa, né, de uma exposição ou algo que o valha, eu pensei na coisa do trabalho escravo contemporâneo, né, seria o recorte temático para uma possível exposição. Aí eu não sei se no Ceará ou se no Brasil, enfim. Isso eu não cheguei a pensar nesse exercício, não. Mas aí, para a pesquisa, né, coletar o material bibliográfico que tem, né, um material bibliográfico sobre isso, interdisciplinar, na área da sociologia, na área do direito, né, tem alguns trabalhos que abordam essa questão com dados, né, com os perfis das empresas ou dos fazendeiros, né, quando é mais assim na zona rural,
e com os perfis das vítimas também, que geralmente são pessoas já excluídas, né, de moradia, de educação, ou então pessoas de outro país, né, que entram ilegalmente aqui e aproveitam, né, a vulnerabilidade desses indivíduos para escravizá-las. Então, esse primeiro passo da pesquisa seria fazer um levantamento bibliográfico, né, a esse respeito. E ver como é que isso é abordado na mídia. Eu acho assim que essa temática em a mídia poderia ser, sei lá, uma sala dessa exposição. Eu fiquei imaginando dessa forma, né? Na mídia televisiva, na mídia impressa, né? Como é que essas informações circulam, como é que essa linguagem é abordada, né? Como é que isso é abordado. E também na questão pensei também nessa coisa do campo e cidade, né? Em pesquisar também, levando em consideração essas duas realidades. E sobre a coisa do campo, né, até pensando na coisa da linguagem expositiva, em algumas coisas que eu li sobre esse tema, é muito recorrente eles falarem das instalações insalubres em que eles são colocados, né, quando eles estão nas fazendas, por exemplo, em lugares sujos, né, sem acesso à alimentação minimamente digna, higiene, né, local decente para dormir e tudo mais. Então, a reprodução de um espaço como esse, né, digamos assim, no espaço expositivo, né, esses que compõem a instalação de onde esses trabalhadores muitas vezes são sujeitos. Aí colher, né, objetos que dialoguem com essa realidade. E também pensei, não há fiscais do trabalho que já foram assassinados, né, nesse levantamento bibliográfico já aponta isso, então trazer um pouco dos perfis desses fiscais do trabalho, quem foram eles, né? Aí é um trabalho delicado, né, no caso de expor a imagem desses indivíduos, mas eu acredito que seria necessário, né, se fosse uma exposição que acontecesse, né, no caso, com as devidas autorizações, né, que aí são as burocracias das exposições, mas eu acho que é importante trazer quem são esses trabalhadores também que estão nesse combate, juridicamente falando, enfim, como também os movimentos dos sindicatos, movimentos sociais, que também lidam com essa questão. E os perfis das vítimas, né? São perfis que se repetem, são mais homens, são mais mulheres, a escolaridade, enfim, também traçar, do ponto de vista expositivo, como é que esses perfis aparecem, né, na exposição, a partir de depoimentos audiovisuais, a partir de fotografias, né, enfim. Era algo assim natural, né? Foi isso que eu pensei, assim, sabe, no processo de pesquisa, para esse eixo temático de uma exposição. Já visualizo. Um dia a gente faz. Bora nessa. Então assim, só tomando teu exemplo, acho que uma das coisas então, o contato vai usar mídia, né? Então, os bancos de dados dos jornais, das TVs, né? Seriam espaços, as autorizações, os documentos necessários para utilizar. Acho que tem muita coisa que também você consegue online, né? Também em jornais impressos, que aí você não teria também essa burocracia, né? Digamos assim. O levantamento dos objetos, né? Das camas, dos outros itens, documentação institucional, talvez processos crime, né, que possam, das mortes, eu acho que também já dá para levantar um pouco dessa documentação, já dá. E aí você vai mapeando onde as informações se encontram e onde você pode coletá-las, né, e os caminhos. E também pensei, em algum momento da exposição, ou como atividade de desdobramento dessa exposição, né, que também é perpassado pela pesquisa, o apontamento de caminhos, né, para que essa realidade se transforme, para que ela mude, enfim. Aí, dialogando com essa ideia do museu, né, enquanto espaço de mudança, né, que propõe mudança, que propõe transformação. Enfim. Quais seriam esses caminhos? Né? Seria mobilização social mais efetiva? Né, enfim, são coisas que eu fiquei aqui pensando. Massa. Mais alguém gostaria de compartilhar? Já está nos últimos minutos, mas acho que ainda dá tempo.
o povo ficou tímido. Oi, Oi? assim, não deu tempo para pensar muita coisa, não, mas eu pensei num tema sobre pedras, né? Eu acho que é um tema que dá muitas coisas para a gente pensar uma exposição, né? E o que me vem à memória, assim, vem logo a poesia, né? O João Cabral de Melo Neto tem um poema, né? Tem um livro, inclusive, um livro, né? Que é A Educação pela Pedra, né? E as muitas pedras que estão nos nossos caminhos, né? Relembrando Drummond e também a própria vida, né? E você pode pegar temas bíblicos sobre a história de, né, atirar as pedras, né, nas mulheres, essas coisas aí, poderia trazer para essa exposição. E voltando ao Drummond, nos anos 70, ele fez várias críticas a Vale do Rio Doce, e alguém escreveu, né, dessas pessoas incomodadas, escreveu, no meio do desenvolvimento do Brasil, tinha uma pedra, né? Quer dizer, fazendo uma referência ao Drummond, que vinha fazendo muitas críticas a Vale do Rio Doce, né? Sobre tudo que já vinha fazendo ao meio ambiente. Então, assim, essa questão das pedras, a gente poderia fazer um tema que daria uma exposição riquíssima, trazendo desde a literatura e desde as artes plásticas, né? Aqui nós temos o artista Zé Tarcísio, né? Que tem um trabalho maravilhoso com pedras, né? Tem várias obras dele que remete a esse elemento, a pedra. Então, assim, é um tema que dá para a gente fazer muitas coisas, até fazer essa relação que o Anderson fala, do trabalhador, das pedreiras e etc. Então, assim, dá muita coisa. Só mesmo a ideia que veio na cabeça. Eu acho interessante, assim, como a minha formação é como historiadora, né? E acaba que as pesquisas as exposições, elas vão muito para esse caminho da pesquisa histórica, né? Ou de conteúdos que fomentem algum tema, mais documento. E aí, quando você traz essa possibilidade de um tema mais, vamos dizer, mais poético, mais artístico, né? Porque aí você tem uma abordagem. É um desafio. Eu fiquei pensando agora no desafio que seria uma pesquisa, porque e aí seria um diálogo constante com a curadoria, porque aí você tem um caminho aí, a pedra também na rocha, né? A ciência, os aspectos físicos da pedra. E aí, quando você vai nessa. Se você chegasse hoje com esse tema, para mim, o que a gente pensaria na pesquisa, né? De mapear que poetas tratam desse tema, se for uma exposição artística, que artistas tratam esse tema da pedra, ou usam como linguagem, ou usam como suporte, ou usam como... Então, como é que está presente nas artes, como é que está presente na poesia? E aí, um conhecimento mais das apropriações sociais, né, as questões sociais ligadas à simbologia da pedra, né? E aí você tem toda seria um desafio bem interessante, viu, Núbia? De fazer uma pesquisa voltada para uma exposição mais poética, né? E aí eu acho que esse é um desafio mais de trabalho conjunto, porque um pesquisador que vá por esse caminho sem uma sensibilidade ou sem esse direcionamento que um curador possa dar, pode acabar, vai pesquisar pedra, né? Você vai chegar com muito material, né? Talvez muita coisa interessante, muita coisa bacana, mas esse direcionamento de um trabalho conjunto seria um projeto bacana e um desafio. E aí, para mim, se eu chegasse isso para mim, por conta da minha experiência muito na pesquisa histórica, né? Para uma exposição. Aí eu iria historicizar a pedra, ou o conhecimento, a simbologia da pedra, né? A simbologia, a questão social, a questão ambiental, tudo aí entra muito, né? Tem muita coisa para pensar sobre esse elemento, né? Estou vendo aqui que o Roberto chegou. Tudo bom, Roberto? Eu queria ser organizada como você e concluir o meu conteúdo em 2 horas. É muita coisa para a gente discutir, né? São muitos desafios, muitos temas.
Mas, obrigada, Núbia. Eu acho que é basicamente isso, assim, de experiências que eu gostaria de compartilhar com vocês. Infelizmente, não tem tempo de ouvir outras pessoas, mas a gente está no caminho, né? Todo mundo da área, a gente vai se encontrando e vamos discutindo, vamos traduzindo. Eu acho que no momento que a Paula transformar essas oficinas em formato físico, no formato presencial, a gente vai se encontrando e tendo mais tempo para discutir. Já pode ir bolando o projeto, né, Eline? A Paula aí. E o da pedra também, do Museu do Trabalho, na exposição sobre o trabalho, são coisas muito bacanas que a gente pode construir. Marta, você ia falar alguma coisa? Eu não sei se tem tempo, mas vou aproveitar. No caso, eu também pensei num tema que é bem típico da minha região, que é falar sobre a fauna aquática amazônica, né? Porque quando o visitante ele entra no nosso aquário, ele espera ver peixes exóticos, eles esperam ver outros tipos de peixes, e na verdade a gente tem exposição com peixe de corte da nossa região, peixe da própria região amazônica. Então, dá uma bibliografia sobre esses peixes, como são peixes que contam até histórias de cidades onde tem um culto, onde tem todo um preparativo, né? E seria também direcionado para a acessibilidade, como é que essa fauna, esse acervo seria visto por um deficiente visual. Então, seria mais ou menos nessa linha. Bacana. Acho que a ideia de mapear os locais, né, já que dá nome de cidade, eu já visualizo, mapear cidades em que há uma ocorrência maior desses peixes, e aí você fazer você com esses dados, você tem todo um ritual de preparo para uma festa, às vezes de uma cidade para outra. Então, são peixes do nosso dia a dia mesmo, são peixes de corte. Então, quando o visitante chega lá, ele quer ver um tubarão, sendo que a gente na região amazônica não existe, então seria nessa linha. Bacana. Obrigada, Marta. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, aí você quando visualiza um tema, e aí você começa a pensar em possibilidades de discutir esse tema e como é que você transforma isso nessa linguagem expositiva, e que objetos, que recursos, né, e que dados você vai precisar para construir esses recursos, né. Eu fico imaginando numa exposição desse tipo, os peixes, né, o mapeamento, uma instalação, imagens das festas, ou objetos, ou instrumentos utilizados nessas festas. Sim. E contando também a parte econômica, né, econômica, social, porque existem peixes que eles estão sendo extintos por conta da caça predatória, então seria todo um tema a desenvolver. Exatamente. Então, coletar esses dados todos para dar um corpo, né? Exato. Obrigada, Marta. Nada. Paula, eu acho que é isso, Paula. Obrigada, gente. Agradecer a tarde, a paciência de vocês. Dizer que, apesar de feliz de ter vocês aqui, eu estou muito angustiada de não ver. É uma das coisas das redes sociais, né? Da gente não falar para a tela, né? Mas agradecer o convite e eu espero que em breve a gente possa fazer no formato presencial. Oi, Eli, oi todo mundo. Obrigada, Eli, foi ótimo. Quero te agradecer por você aceitar o convite, estar aqui. Vamos aguardar os editais aí, né? Vamos tentar fazer esse negócio presencial. Eu tenho esse projeto pronto para ser realizado no formato presencial. E de última hora, assim, a gente resolveu enviá-lo para esse formato, adaptá-lo, na verdade, porque ele era bem maior, tinha uma carga horária maior, tinham outras disciplinas, outras oficinas. E a gente, de última hora, adaptou para mandar, e eu acho que está sendo, na verdade, né, muito proveitoso para todos nós, para os professores, para mim, para quem está participando, e essa troca muito bacana, a gente vai aprendendo, né,
A gente vai aprendendo com a experiência do outro, o outro vai aprendendo também com a nossa experiência, e eu acho que essa troca está sendo muito bacana, e vamos lutar para fazer ele presencial aí, quando passar essa pandemia e os encontros forem possíveis, né?